Oi, gente, meu nome é Ana Letícia, eu sou estudante do terceiro ano do ensino médio e eu criei esse canal com o objetivo de compartilhar meus conhecimentos com vocês até o final do meu terceiro ano. Então, será um canal de registros em que eu utilizarei para poder memorizar algumas matérias das minhas provas e espero que seja proveitoso tanto para mim quanto para vocês. Então, hoje a matéria que a gente vai abordar será química orgânica, o meu amorzinho que eu adoro, amo de coração. Para a gente começar a entender a química orgânica de fato, a gente tem que começar do comecinho mesmo. Então, a química orgânica ela vai se basear nessa teoria da força vital. A química orgânica, primeiramente, ela vai estudar todos os organismos vivos. Então, ela vai ser orgânica. E o que é orgânico é vivo. Então, a química orgânica ela vai se basear principalmente em vôlei. Não sei se vocês já escutaram falar, já ouviram falar em vôlei. E vôlei, ele vai ser um dos principais fatores para a gente ter esse ensino sobre o tão famoso carbono. O carbono vai ser um dos principais elementos químicos que vão ser estudados e abordados na química orgânica. Esse carbono ele vai ser o principal foco de estudo de Lavoisier. Acho que vocês já ouviram também falar de Lavoisier. E Lavoisier ele vai ser responsável por estudar os compostos orgânicos e perceber que o carbono está disponível e presente em quase todos os compostos orgânicos. Vocês já devem também ter escutado ou ouvido falar sobre Berlioz. Berlioz ele vai ser o criador da teoria da força vital. Que essa força vital mais tarde ela vai ser derrubada por Wöhler, mas essa teoria da força vital ela vai focar somente em um composto orgânico ele só vai ser originado a partir de seres vivos. E Wöhler, ele vai dizer, 21 anos depois da criação dessa teoria da força vital, ele vai dizer que não, o Wöhler ele fez experimentos em laboratório e ele percebeu que ao a gente colocar a amônia, a gente vai sintetizar a amônia aquecendo ela em um meio de laboratório. Quando a gente aquece essa amônia, ela vai gerar ureia. E a amônia é um composto inorgânico. E quando a gente faz ela reagir na presença de calor, quando a gente faz ela reagir com o calor, a gente vai ter simplesmente a ureia. E a ureia é um composto orgânico. Então quer dizer que o que não tem vida também pode gerar um composto orgânico. Então anula totalmente a teoria da força vital. Após essa questão da derrubada da teoria da força vital e que o carbono ele está presente em quase todos os compostos orgânicos, a gente vai ter Kekulé. Kekulé ele vai criar os postulados de Kekulé que se preocupariam apenas com os carbonos. Então, no primeiro postulado de Kekulé, a gente vai ter a afirmação de que o carbono ele é tetravalente. E o que seria um carbono tetravalente? É que ele se estabiliza com 4 ligações. E podem ser ligações com outros carbonos. O segundo postulado de Kekulé ele diz que as posições dos carbonos elas não vão importar muito, porque mesmo assim elas vão deixar o carbono tetravalente. E o terceiro e último postulado de Kekulé é que o carbono ele forma cadeias, e é o que a gente vai se preocupar demais na questão da química orgânica, que vai girar todo em torno das cadeias carbônicas. Agora, como a gente está se preocupando ainda mais com os carbonos, a gente vai ter que visualizar também todas as características dos carbonos. Primeiramente, os carbonos podem ser primários, secundários, terciários e quaternários. Lembrando que eles podem fazer 4 ligações para poder se estabilizar. Então, primário é que está ligado a um outro carbono. Secundário, 2 outros carbonos. Terciário, 3 outros carbonos. E quaternário, 4 outros carbonos. Então, e eu vou colocar uma reação aqui, uma cadeia carbônica. E nessa cadeia carbônica, nós vamos ter um carbono aqui na ponta e um carbono aqui na outra ponta. Vale lembrar, e é uma dica muito boa,
de que o carbono dessa ponta e o carbono dessa outra ponta, eles vão ser sempre primários, porque eles, independente da quantidade de carbonos que tem na frente, eles estão ligados a um outro carbono, então eles vão ser sempre primários. Se eles estiverem sozinhos nas pontas, eles vão ser sempre primários, que estão ligados a um outro carbono. Outra coisa importante, que vale muito bem pontuar, de que os carbonos eles vão ser é, estabilizados, digamos assim. Por quê? Eles não fazem quatro ligações? Se eu tenho esse carbono que eu falei agora, o carbono da ponta, ele só tem uma ligação com o carbono do lado. E as outras três vai ficar como? Então a gente vai completar com hidrogênios. Esses hidrogênios, eles vão servir para completar a cadeia carbônica para a gente atingir essa tetravalência do carbono. Não é muito difícil, tanto que eu aconselho vocês a colocar da forma reduzida, da forma simplificada, para não confundir com tanta ligação com carbono. Então, eu vou mostrar para vocês agora como é que vai ficar uma cadeia carbônica que ela vai estar totalmente estabilizada. Por exemplo, quando eu tenho essa cadeia carbônica aqui com um, dois, três, quatro carbonos na cadeia principal, que inclusive eu vou falar esses conceitos mais para frente para a gente poder nomear e colocar as nomenclaturas dos hidrocarbonetos. Primeiramente, a gente vai ter o quê? Essa cadeia carbônica, ela vai ter os carbonos das pontas que eu falei para vocês, que são sempre primários. E por que eles são primários? Ó, ligado a outro carbono aqui, somente outro. E esse aqui, mesmo que tenha essa ligação com dois tracinhos, o carbono ainda está ligado só a outro carbono. Então, essa é a dica principal. E também, falando para a gente completar a eletrovalência deles, a valência dos carbonos, então, a gente vai ter que colocar, ó, hidrogênios aqui. Então, se eu apagar aqui, deixa eu colocar de novo. Olha, esse carbono aqui, ele está fazendo só mais uma ligação. Ele precisa de mais três para completar a tetravalência. Se ele precisa de uma tetravalência, ele vai precisar de mais três hidrogênios, que servem para aumentar ou deixar o carbono tetravalente. Então, ele vai fazer mais quatro ligações. Esse H3, ele vai significar, da forma mais difícil para vocês entenderem, seria essa. Colocar o hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Tá vendo que tem um, dois, três, quatro hidrogênios? Então, o carbono está estável. Beleza. Mas, esses hidrogênios eu acho muito melhor e muito mais proveitoso para vocês não se confundirem, porque fica melhor até de entender. Você só coloca um H3 aqui e em questões, como por exemplo as questões do Enem, vai aparecer da forma condensada, como eu estava mostrando aqui, que a forma condensada é, por exemplo, ó, CH3, que aqui ficaria a mesma relação dessa aqui. Então é isso. Outro ponto que nós temos vai ser com relação às cadeias, que vão ser cadeias fechadas. Que seriam cadeias fechadas. Eu vou deixar aqui a cadeia fechada. E uma cadeia fechada vai ser tipo esse, eu chamo de bichinho. Eu só entendo assim, com uns termos estranhos. Aí ele vira, por exemplo, tá parecendo até um covidzinho, digamos assim. As cadeias carbônicas, elas vão ter classificações também. Agora a gente classificou os carbonos somente. Mas as cadeias carbônicas, elas vão ter um jeito diferente da gente classificar cada uma. E isso é muito importante até para a atividade de vocês. E também no Enem a gente vai ter essas nomenclaturas, então é bom entendê-las bem direitinho, porque senão a gente não interpreta nenhuma questão sequer. Então, a classificação das cadeias carbônicas funciona da seguinte forma. Então, a gente vai ter primeiro a classificação das cadeias carbônicas por fechamento de sequência. Então, quando a gente tem esse fechamento de sequência, o que seria uma sequência? Carbono, 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 carbono. Isso é uma sequência. E essas sequências elas podem aparecer de formas distintas. Então, por exemplo, se eu tenho uma cadeia aberta que ela não vai ser tipo na forma do vírusinho que eu mostrei. Não vai ser, ela vai ser linear igual eu mostrei anteriormente. E a gente chama essas cadeias de cadeias abertas. E as cadeias fechadas, elas vão ser do vírusinho que eu acabei de mostrar. E elas vão ser denominadas de o quê? Fechadas. Isso é a coisa mais simples do planeta Terra. E elas podem ser mistas também,
que isso aparece bastante nas questões do Enem também. Então, a gente já fica, né? Sim. E, por exemplo, elas são formadas por um aromático, e o aromático seria a denominação dessa cadeia fechada. E, é, e mais alguns tracinhos do lado, que seriam a continuação da cadeia linear. Então, vai ter uma fechada e linear. Essa é a mista, somente. A gente tem também de acordo com o tipo de ligação. Então, com o tipo de ligação, ela vai ser saturada ou insaturada. Saturada é quando a gente só vai ter ligações simples. Como eu mostrei anteriormente, eu vou deixar aqui o vídeo. Naquela que eu estava fazendo a tetravalência do carbono, eu coloquei já ela linear e com ligações simples em uma dupla. Então, com ligações simples, a gente vai chamar ela de saturada. Uma ligação saturada é que é composta só por ligação com um tracinho. E insaturadas, elas vão ser as que vão ter duplas ou mais ligações. Então, um carbono ele pode ter ligações simples, que é um tracinho, ligações duplas, que são dois tracinhos, e ligações triplas, que tem três tracinhos. Esse é o máximo, só vai até uma tripla ligação. Então, passando agora para a classificação dos carbonos, a gente tem quanto a, a ligação da quantidade de carbonos. Então, eu mostrei para vocês que naquela primeira, naquela primeira cadeia, eu falei que nela ela vai estar ligada, por exemplo, a um só carbono, as pontas. Então, isso é uma cadeia normal. Uma cadeia normal, ela está ligada a o carbono, ele vai estar ligado a apenas um carbono, ou ligado a dois carbonos. Então, por exemplo, quando eu tenho um C e eu tenho um para cá e um para cá. Então, ela está ligada a dois outros carbonos e isso é um carbono secundário. Mas a partir do terciário e quaternário, a gente vai ter já uma cadeia ramificada. Então, a gente vai ter, por exemplo, C, 1, 2, 3. Tá entendendo? Isso já é uma cadeia ramificada. E por último, a gente vai ter a classificação por heteroátomos. O que seria, pelo amor de Deus, o que seriam heteroátomos? Hétero vem de diferente. Então, heteroátomos, o que seriam átomos? Seriam carbono, hidrogênio, oxigênio, todo tipo de elemento da tabela periódica. Então, tudo que for diferente de carbono e hidrogênio vai ser heterogêneo. E o heterogêneo ele vai se apresentar de duas formas na cadeia. E quando esse heteroátomo ele não, não interfere na linha, na cadeia, não fica quebrando a cadeia, ele fica só do lado de fora, só fazendo uma participação especial. Tô aqui, mas eu não tô no meio da cadeia carbônica. Então, quando ele não está no meio da cadeia carbônica, ela vai ser homogênea, de boa. Quando tiver, por exemplo, um oxigênio interferindo na progressão da cadeia, a gente já vai ter um heterogêneo. E esse heterogêneo. Mas assim, quando a gente vai contar os carbonos, a gente não conta o heterogêneo. Ele é apenas ignorado, ninguém liga para ele, não. Mas ele tá ali quebrando, então isso interfere também na classificação. Então eu criei uma regrinha que eu acho que vocês vão gostar, que é uma regrinha que me fez memorizar melhor essa classificação dos carbonos. Então seria aberta, fechada, aberta, quando ela é linear, e fechada quando ela é tipo aqueles vírusinhos que eu mostrei. Aí, saturada e insaturada. Quando ela é saturada, ela tem apenas ligações simples, por isso o gesto de linha reta. E insaturada, quando ela tem duplas ou triplas ligações entre carbonos. Então, aberta, fechada, saturada, insaturada. E a gente vai ter também normal ou ramificada. Normal é quando ela vai ter esses carbonos primários e secundários ligados apenas a
um carbono ou dois carbonos, a carbonos primários e secundários. E ramificada é a carbonos terciários e quaternários. Então, aberta, fechada, saturada, insaturada, aberta, fechada, saturada, insaturada, aberta, fechada, saturada, insaturada, normal e ramificada. Eu acho que. E a gente não pode esquecer também, né, desse homogêneo e heterogêneo, que isso eu deixo de fora, porque tem questões que pedem e tem questões que não pedem. Aí fica a seu critério você vê se tem heteroátomo, se não tem heteroátomo e aquela questão lá que eu falei, se ele estiver interferindo ou não na sequência da cadeia carbônica. E a sequência de carbonos, que a gente vai ter a mistura com hidrogênio também, a gente chama, sabe de quê? De hidrocarbonetos. Hidro de hidrogênio, carbonetos de carbono. E esses hidrocarbonetos a gente vai ter aquela questão de, nossa, eles vão ter ligações entre carbonos, vai ter que ter, juntar todos os conhecimentos que a gente falou até agora. E nesses hidrocarbonetos, eles vão ter classificações. Então, já é outro tipo de classificação. Esse assunto ele é muito da questão de nomenclatura dessas cadeias carbônicas, então é muito bom prestar atenção. Então, a gente tem a primeira classificação para a cadeia carbônica, para os hidrocarbonetos. Alcanos, alcenos, alcinos. Esses são os três principais. Alcanos, com o an que tem alcanos. An vem de ligações simples. An é apenas ligações simples. Alcenos, com o en que tem no meio do nome, o en vem de ligações duplas. Então, quando a gente tem pelo menos uma dupla ligação, ele já é alceno. E alcino, o in do hino, alcino, ele vem de ligação tripla. Então, quando a gente tem essa ligação tripla, o que acontece? A gente chama ele de alcino. Nós temos também os cicloalcanos, os cicloalcenos e os cicloalcinos. O ciclo na frente desses alcano, alceno e alcino, esse ciclo vem de cadeia fechada. Então, quando a cadeia é fechada e tem essas ligações duplas, simples e triplas, a gente vai chamar de cicloalcano, cicloalceno e cicloalcino. Mas os cicloalcinos, eles quase não aparecem, é muito difícil. E a gente tem também os dienos, que é muito importante vocês saberem. Os cicloalcenos, esses cicloalcenos a gente sabe que eles vão ter essas ligações duplas em uma cadeia fechada. Mas os dienos, esses dienos vão ter duas duplas ligações. Não apenas uma dupla ligação, e sim duas duplas ligações. Podem também se encaixar na questão do alceno. Alceno, cicloalceno e dieno. Dieno, eles vão ser duas duplas ligações, e não apenas uma como alcano e o ciclo não, como os alcenos e os cicloalcenos. E agora, com essa classificação, com vocês sabendo como classificar os hidrocarbonetos, a gente vai ter a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Que ótimo! Essa nomenclatura, ela vai seguir a fórmula de prefixo, infixo e terminação "-o". Então, o prefixo, ele vai se preocupar com a quantidade de carbonos. O infixo vai ser com a quantidade de ligações entre carbonos. E a terminação "-o", ela vai ser característica dos hidrocarbonetos. Então, sempre o nome vai terminar com "-o". É isso. Mas vale ressaltar. Eu vou colocar aqui toda a estrutura. Então, prefixo, infixo e sufixo. Mas tem alguns poréns que quando a cadeia ela vai ter radicais orgânicos e o que, pelo amor de Deus, o que seriam radicais orgânicos? Então, eu já vou pro quadro para mostrar para vocês. Mas antes, a gente tem que entender que prefixo e infixo antes dele, a gente vai ter a indicação de posição na frente dos dois e na frente dos prefixos, que são os primeiros,
a gente vai ter a indicação dos radicais. Então, agora eu vou mostrar para vocês o que são radicais e como vão ficar os nomes. Mas antes eu vou colocar aqui a tabela do prefixo e dos infixos. Os prefixos vão ser, lembrando que os prefixos vão ser a quantidade de carbonos, então, met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, none e dec. Então, a gente tem que decorar esses nomes. É bem difícil, não é não, porque é o português versão quimicada, então não tem tanta dificuldade. E o infixo, a gente vai ter como na classificação dos hidrocarbonetos que a gente tem alcanos, alcenos e alcinos. An é de ligação simples, em dupla e em tripla. E esse vai ser os infixos. E quando a gente tem a repetição dessas ligações, aí fica de an, de em e de in. Só isso. É só isso. Eu tô aqui com a cadeia carbônica simples e a gente vai começar a dizer quais são os radicais e tudo, e a gente vai nomear para a gente fazer só um exemplozinho básico. Então, primeiro a gente tem que completar a valência dos carbonos, como eu ensinei anteriormente. Então, esse carbono aqui, ele vai precisar de 3 para se estabilizar. Esse aqui já tem, ó, ligado a 2, então ele precisa só de 2 para completar 4. Esse aqui, 1, 2, 3, 4, já tem 4 ligações, então a gente não mexe com nada. E esse aqui, ó, H3, porque ele precisa de 4. Ele é a mesma coisa desses das pontas, que ele é primário. E esse último aqui, ó, tá vendo? Ele é H3 também. Beleza. Agora a gente vai falar da cadeia principal. A cadeia principal, ela vai ser, ó, a maior quantidade de carbonos. Então, ela pode ser linear, como tá nessa linha aqui. Ou ela pode ser, ó, diferente, ela pode seguir um L. Mas a gente sempre vai pegar a sequência maior de carbonos para ser a cadeia principal. Então, vai ser essa aqui. Sendo essa aqui, o que fica de fora é os radicais que eu estava falando. Radicais. Se eles são radicais, a gente não mexe com eles agora. Calma aí. A cadeia principal, a gente vai começar com os prefixos, né? A estrutura aqui é prefixo, mais infixo, mais terminação. Ó, beleza, essa é a estrutura. Mas antes dos prefixos, posição e radicais. E aqui também, ó. Aqui é a mesma coisa. Aqui a gente coloca a posição. E eu vou explicar já de quem vai ser a posição. Até aqui tá normal. Aí, como a gente tem que primeiro colocar os radicais, então vamos para esse radical aqui. Um radical de apenas um carbono, eu vou colocar aqui a regrinha aqui do lado. Um carbono radical metil. Aí, de 2 etil e de 3 vai ser propil. E é isso. Aí, como a gente tem um metil, aí, antes da gente começar a nomear tudo, a gente tem que colocar o número. Numerar essa cadeia, para a gente poder entender a posição onde está cada coisa. Então, a gente vai começar sempre onde tem ligação dupla, a gente começa a numerar. Então, aqui fica carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. É isso. Acho que tá dando para entender, né? Deixa eu circular aqui. 1, 2 e 3. Pronto. Beleza. Tá meio bagunçado, mas vai dar para entender. Então, essa sequência de carbonos, aí a gente vai começar pelo quê? Pelo primeiro carbono. Mas antes da gente ir pro prefixo, tem que ter posição e radicais. O radical, ele é metil. E ele está em qual posição? O radical? Na 2. Então fica 2 metil. Esquece os radicais, não tem mais nenhum. Como não tem mais nenhum, a gente vai para o prefixo. Prefixo de 1, 2, 3, 4 carbonos é met, et, prop, but. Então fica but. Beleza. O infixo.
O infixo é an, em e in. Como a gente tem ligação dupla aqui entre 1 e 2, qual é a menor posição? 1. Se a menor posição é 1 e eu tenho uma dupla ligação na parte dessa posição 1, então a gente vai colocar 1 na em saturação, 1 em e a terminação O. Então o nome do composto é 2-metilbuteno. Só isso. É só isso. E para terminar toda essa discussão sobre os hidrocarbonetos, a gente tem que também que pontuar a parte do fenil e do benzeno. O fenil, ele vai ser uma cadeia fechada, e essa cadeia fechada, ele vai ser um aromático, ele é denominado, uma cadeia fechada é denominada de aromático, com seis carbonos com duplas ligações alternadas. E esse fenil, ele só vai ser denominado de fenil, são casos especiais. Só é denominado de fenil porque ele não é cadeia principal. Ele vai ser aquela cadeia, a cadeia mista que eu falei no início da aula, que vai ser cadeia mista e a continuação com a linear, a cadeia normal. Então, ele vai ser fenil quando ele não é cadeia principal. E quando ele é cadeia principal, ele é chamado de benzeno. Então, vocês já decoram esse nome para quando ver uma situação dessa, você já não ficar perdendo tempo e saber já o nome do hidrocarboneto.